Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E chegamos com muita alegria, com muita gratidão a Deus no último trimestre de 2022, o quarto trimestre, portanto. Este ano de 2022 nós já estudamos 3 trimestres, ou seja, três vezes de 13 lições. O primeiro trimestre, as primeiras 13 lições, nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras Sagradas, que foi o mês de janeiro, o mês de fevereiro e o mês de março. Depois, no mês de abril, maio e junho, nós estudamos sobre os valores do reino, um assunto que foi esboçado no Sermão do Monte. Foi muito legal essas 13 aulas. Depois, finalmente, nós encerramos agora, no domingo passado, mais 13 aulas, né? Que foi do mês de julho, que correspondeu então ao mês de julho, agosto e setembro. Exatamente isso, 13 lições também. E nós estudamos então sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, abordando ali sobre as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E agora nós chegamos no quarto trimestre de 2022 e eu já tenho em mãos aqui a revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar então sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, através do livro de Ezequiel. Então, uma oportunidade que agora nós temos de estudar o livro de Ezequiel. Muito bom, maravilhoso, maravilhoso demais. É uma oportunidade tão boa que Deus nos deu para a gente estudar junto aí o livro de Ezequiel. O comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva. Pastor Ezequias é pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí. Ele que é graduado em letras com habilitação em hebraico pela USP, né, pela Universidade de São Paulo. Também ele é mestre em ciência da religião pela Universidade Mackenzie, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também de São Paulo. E ele é professor de hebraico, de grego, de apologia cristã e muitas outras matérias. Escritor de uma infinidade de livros, o pastor Ezequias Soares da Silva. E o pastor Ezequias foi o meu pastor. Tive o privilégio de tê-lo como meu pastor e também meu professor. Eu estudei, tive a oportunidade, o prazer de ser aluno do pastor Ezequias em algumas disciplinas do curso de teologia. Então é uma alegria para a gente poder aprender sobre esse material maravilhoso aí do pastor Ezequias. Muito bem, então o assunto é o livro de Ezequiel, né? A justiça divina no livro de Ezequiel. Estou aqui com a minha aula preparada. Vale a pena lembrar os meus amigos e meus irmãos, aqueles que acompanham a minha aula, que esta aula aqui ela vai ser presencialmente no dia 2 de outubro de 2022. Eu leciono presencialmente na Assembleia de Deus Aliança de Paz, na cidade de Cabreúva, que fica situado na rua França 615, bairro Vilarejo. Você é meu convidado para estudar comigo, se você morar aqui pela região, tá bom? As aulas são às 8h30 da manhã, todos os domingos. E no dia 2, então, vai ser essa aula aqui presencialmente. Ok, vamos então ao textuário. Você sabe que a nossa EBD tem o nosso textuário e o textuário está baseado em 1 Coríntios 9 e 16. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A verdade prática diz o seguinte: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Tem os dois lados da mensagem, né? O juízo divino, a cobrança, e também o consolo.
Esse é o trabalho do atalaia, do mensageiro. A leitura bíblica em classe para esta aula, lembrando, né? Estamos aí com o livro de Ezequiel. Nós já começamos com a leitura bíblica em classe, você pode conferir aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 16 a 21 e o versículo de número 27. É importantíssimo esta leitura, né, de Ezequiel, capítulo 3, para a gente se situar no assunto que vamos abordar. Bom, mas o texto áureo, né? Precisamos comentar um pouquinho sobre ele, porque é a base para o nosso estudo, para a primeira lição desse trimestre. Então, 1 Coríntios 9,16, eu quero convidar você para pensar comigo pelo menos um pouquinho com relação a esse texto áureo, e aí eu vou repetir para você. Disse Paulo, então, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, me engrandecer, né? Me orgulhar. Pois me é imposta essa obrigação. E aí diz Paulo, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Tem 3 frases aqui nesse versículo que são bastante interessantes. A primeira, não tenho de que me gloriar, né? Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. A outra frase aqui bastante interessante, que ele fala, pois me é imposta essa obrigação, é colocado sobre mim. Depois, finalmente, ele fala, ai de mim se não anunciar o evangelho. Vamos pensar um pouco nesse texto. Esse texto áureo, na verdade, ele está inserido, né, no capítulo de número 9 de 1 Coríntios, estou com a Bíblia, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 15. Esse é o contexto da onde está esse versículo. Aliás, do versículo 1 ao 15, Paulo está fazendo aí um comentário com relação à defesa do seu apostolado. Ele estava sendo acusado por aqueles que são inimigos da fé, inimigos da igreja, inimigos de Deus. Até que eram pessoas que estavam na igreja, por incrível que pareça. Mas, como em todos os tempos, dentro da igreja, você não tem só pessoas que estejam ali comprometidas. Lamentavelmente, sempre tem o joio, né? E aí estavam acusando Paulo, mas ele procura então se defender, mas esse defender dele com base no que ele está fazendo. Por isso que ele fala, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, não estou me gloriando. Então, diz Paulo com essa frase o seguinte, toda a dedicação que a gente percebe na vida do apóstolo Paulo é a causa de Cristo, ele apostou toda a sua vida em Cristo. E aí ele mostra também, já de uma maneira prática, que o crente, o cristão, de maneira nenhuma também deve se gloriar, né? Fazer a obra de Deus e se orgulhar, se engrandecer e daí por diante. Não, ele deve tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. O senhorio de Cristo é exclusivo e ninguém em absoluto pode tomar a sua glória e nem se gloriar em pessoas, em homens, né? Mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor sempre ao Senhor Jesus, que é aquele que nos chamou. Então é o que disse Paulo, e a minha vida eu devo a Cristo. Então se eu anuncio o evangelho, eu não me pio, eu tributo toda a honra ao Senhor. Agora ele fala também, me imposta essa obrigação. Eu anuncio o evangelho e para mim me imposta essa obrigação, tenho como obrigação. Tem pessoas que perguntam para nós quanto se ganha para pregar o evangelho, quanto se ganha por isso e tal. Olha aí a resposta que Paulo fala, né? Essa palavra imposta, ela significa pressionar em volta, pressionar sobre, ou ela também soa a ideia de urgência, né? Então o apóstolo, ele usa esses termos até de uma maneira forte aí para falar da sua comissão, para mostrar que ele não está com brincadeira no reino de Deus, na obra do Senhor. Essa é mais ou menos a ideia. Ele lembra, inclusive, no texto de 1 Coríntios 9, do versículo 1 até o 15, ele lembra, inclusive, do momento que ele teve um encontro com o Senhor, no caminho de Damasco, né? Que lá ele recebeu uma visão, uma nova comissão, né? Embora ele tinha uma vida errada,
mas ele agora passa pelo novo nascimento e passa a se dedicar então, como já era uma vontade de Deus. Se você ler lá Atos 9,15, você vai ver que o Senhor tinha falado para Ananias: vai lá orar por ele, porque esse é um vaso escolhido para levar o meu nome, a minha mensagem para os reis, para os gentios e para os filhos de Israel. Paulo sabe disso e ele está muito seguro da sua chamada. Eu quero abrir um parênteses já no início, na introdução desta aula, e dizer que todo homem de Deus e mulher de Deus, missionários, missionárias, pastores, né, aqueles que estão na frente do trabalho, deve ter muito essa segurança, saber que quem chamou para a obra não foi homem, mas foi o Senhor. Porque as lutas da vida, elas vêm, as dificuldades vêm e as perseguições, sem sombra de dúvida, também vêm. Aqueles que procuram nos desaprovar também no Evangelho surgem. E aí a pessoa deve estar muito seguro que quem chamou foi o Senhor. Agora ele encerra o versículo falando: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É interessante quando ele fala isso. Essa expressão, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, denota uma espécie de um lamento. Eu preciso anunciar o Evangelho, eu tenho compromisso, eu tenho que anunciar. Então quando ele usa isso, ele usa numa espécie de exclamação, né? A forma substantiva significa calamidade. O que Paulo aqui queria dizer, muito provavelmente, era o seguinte: ele sentia uma tristeza íntima, né? Era como se fosse uma tristeza, algo intrínseco dele, por alguém infiel a uma comissão que foi chamado para fazer, ele não faz. Então ele iria ficar muito triste. Eu tenho a responsabilidade de fazer e não faço, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Segundo ponto, além disso, ele quis dar a entender que o Senhor também desaprova quem ele chamou para fazer a obra e a pessoa não faz, né? Então, se a pessoa foi chamada para fazer a obra de Deus, ele precisa fazer, é independente. É independente se alguém aprova ou deixa de aprovar, se alguém elogia, deixa de elogiar. Eu, particularmente, tenho muito essa segurança. Eu não quero saber se alguém curte a minha postagem ou não, visualiza o meu vídeo ou não. Eu sei que eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Quando eu estou na igreja pregando, se as pessoas glorificam ou não, se obedecem ou não, isso é uma coisa que é independente. Então, porque eu estou seguro naquilo que o Senhor me chamou e quero compartilhar com você que está aqui no meu vídeo, que deve ter também esta segurança. E finalmente, quando Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho, não há que, diz ele aqui, de duvidar. Não tem como duvidar que existe um julgamento para quem não faz a obra, se eu desobedecer. Então, claro que tem pessoas que exageram na dose. Cuidado, se você não fazer a obra de Deus, você vai pagar um preço, tal, aquela coisa toda. Eu evito um pouco entrar por esses caminhos, mas eu entendo que, sim, Deus nos chamou para fazer a obra. E se a gente não fizer, nós estamos também em desobediência. Se eu sei fazer o bem e não faço, isso é pecado. Então, provavelmente era isso que Paulo queria dizer, incluindo aí a recusa das pessoas, de repente, através da mensagem, vir a Cristo. Então, ele quer chegar no final da carreira tranquilo, com uma mente sã. Por isso ele diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Graças a Deus. Então, feito aí o comentário do texto áureo, quero repetir para você, porque eu acho que é interessante a gente se situar no texto áureo da aula, né, da lição, porque é o texto maior. Então, nós comentamos aí baseado em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, disse Paulo. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Muito bem, vamos à introdução então do assunto. As 13 lições que nós vamos estudar aí no decorrer desses 3 meses, como eu disse, mês agora de outubro, mês de novembro e mês de dezembro, são as 13 lições extraídas do livro do profeta Ezequiel. O
pastor Ezequiel diz aqui, por que é importante o estudo desse livro hoje? Alguém poderia questionar, por que eu tenho que estudar o livro de Ezequiel? Qual que é a importância dele? Bom, em primeiro lugar, leva-nos a refletir que Deus é soberano, é grande, é poderoso e Ele está acima de tudo, acima das nações, é Ele que manda, é Ele que comanda. Segundo lugar, a gente pode refletir como que está a nossa vida diante de Deus, né? Se nós estamos obedecendo ou não, como é que está a nossa intimidade com o Senhor. Então, nós temos muito o que aprender com este livro. Também, como já comentamos aí no textuário, ver aí essa responsabilidade que é de fazer a obra do Senhor. Primeiro tópico da lição, sobre o livro de Ezequiel. Então, essa aula de hoje é mais uma apresentação, né? É uma apresentação, a parte prática virá nas próximas aulas, mas é importante a gente se situar aqui. Então, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele tem 48 capítulos, né? 48 capítulos. No estudo em apreço aqui, o pastor Ezequias dividiu em 3 partes, né? E que, pedagogicamente falando, dá para ser assim mesmo, 3 partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 24, a segunda parte do capítulo 25 até o 32 e a terceira parte do capítulo 33 até o 48. Bem, a primeira parte, essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém. Também, automaticamente, o templo também foi destruído, né? E ele ocupa esses 24 capítulos. Nessa parte está o quê? A visão inaugural. Você vai ver no capítulo de número 1 a visão que Ezequiel teve. Ele teve a visão da glória de Deus, e foi muito forte. A gente vai ver no assunto aí que ele caiu, ele sofreu um impacto com a glória de Deus, mas ele ouviu a mensagem no capítulo 2. A gente percebe ali já a abertura dizendo que o Senhor falou com ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então Deus chama ele para o trabalho, né? Então tem aí a visão e a chamada dentro desses 2, primeiro e segundo capítulo, e aí os discursos dessa primeira parte, ele começa, né? As mensagens que Ezequiel recebe são de ameaças, de juízo contra o povo de Israel, que naturalmente é o povo de Judá que está na Babilônia, mas que na mensagem aqui é o povo de Israel, que o povo de Israel está no cativo, foram levados para lá, inclusive Ezequiel também foi, porque quando se faz coisa errada, paga quem deve e quem não deve também, né? Uma nação é assim que funciona. E Ezequiel foi também levado cativo, que já era um trabalhar de Deus aí nesse caso, mas lá Deus levanta ele como profeta. A mensagem ela é séria, uma mensagem contra os falsos profetas, contra os falsos sacerdotes, contra os reis, aliás, os reis de Judá, enfim. Então, uma mensagem severa, uma responsabilidade árdua do profeta Ezequiel, que a gente vai ver mais para frente aí, que ele já está preparado como sacerdote, ele é sacerdote, mas foi surpreendido com essa chamada de Deus específica para o ministério profético. A segunda parte, então, do livro vai falar, a gente vai tratar isso mais para frente, mas, aliás, nós não vamos estudar essa parte, que aqui nas lições não, né? Porque a segunda parte, as mensagens são contra as nações, né? São 7 nações, se eu não me engano: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Nós não vamos estudar nesses dias porque não dá tempo, né? O foco do pastor ficou mais, né, de uma maneira que ele entendeu aonde seria trabalhar a questão da justiça divina e a restauração aí do povo de Deus, a preparação do povo de Deus, também as promessas de consolação. Mas, para um assunto aprofundado, é assim que funciona aqui esses pontos, as profecias ali
do capítulo 24 até o 32 é falando especificamente sobre as nações, tá? A terceira parte do livro começa com a notícia da queda de Jerusalém, né? Então, Jerusalém foi destruída. E aí o profeta começa a dizer, porque ele já vinha profetizando que o juízo iria chegar. E tem a notícia lá a partir do capítulo de número 33. Então, a partir daí, os oráculos, ou seja, as mensagens, né, o rolo que ele recebe de Deus, começa a falar então do retorno dos judeus. Do retorno dos judeus de todas as partes do mundo, né, a terra de seus antepassados, a volta para Jerusalém, para o seu país. Que aí você vai lembrar comigo aquela célebre mensagem, inclusive aquele capítulo 36 do livro de Ezequiel, que é o que fala do vale de ossos secos, né? Quem que já não ouviu mensagens falando ali sobre o vale de ossos secos, né? Eu já ouvi muitas mensagens, hinos, louvores, e então está incluído aí, porque ali trata de uma restauração do povo de Israel, restauração política, restauração da sua nação e a restauração espiritual, por incrível que pareça. Então, e aí ele caminha para o capítulo 40 até o 48. O livro de Ezequiel, na verdade, ele termina no capítulo 48 com a visão do novo templo, né? Desde o capítulo 40 já vai falando do templo, que é bastante discutido aí entre os teólogos, né? Esse templo, porque o templo também é no nosso caso hoje, é o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas tudo bem, de qualquer maneira, nós também entendemos aí que dentro da visão escatológica, nós cremos na escatologia, nós cremos no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus, nós cremos que esse mundo vai passar pela grande tribulação, sim, e teremos aí o reinado de Cristo, o milênio, né? Aí vai ser a reconstrução do grande templo, com toda certeza. Essa profecia está relacionada a isso. Mas esse assunto para o futuro, tá bom? Então, aí foi o comentário do tópico de número 1 da lição. E para resumir, então, esse tópico, o livro de Ezequiel, então ele pode ser dividido em 3 partes. Claro que tem outros comentaristas que dividem em 5, 6 partes. Fique à vontade, mas aqui para o nosso assunto está dividido em 3 partes, né? Legal? Vamos ao tópico de número 2, falar um pouquinho então sobre o profeta, exatamente, sobre o profeta Ezequiel. Nós temos poucas informações sobre a vida do profeta Ezequiel. Todos os comentaristas aí, até nas Bíblias de rodapé, eles comentam que é poucas informações dele. As informações que a gente tem é no próprio livro de Ezequiel, os livros das crônicas, dos reis, outros livros da Bíblia não falam, não cita sobre o profeta. Mas cita sim a mensagem indiretamente. Você percebe, principalmente no Novo Testamento, assuntos relacionados ao livro de Ezequiel, mas não citando o nome propriamente dito. O nome Ezequiel significa fortalecido por Deus ou Deus fortalece. Então, se você tem um parente, um amigo aí por nome de Ezequiel, eu tenho, né, colega por nome de Ezequiel, e eu já sei que o nome dele significa Deus fortalece. Muito bem. O Ezequiel, ele viveu entre os exilados da Babilônia. É bom que se diga que esse período que ele profetiza e que tem a cobertura do livro, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, né? O povo de Israel está cativo na Babilônia. O cativeiro ele acontece a partir de 597 a.C., tá? Embora a queda do cativeiro assírio, né? A Síria já tinha levado cativo o povo de Israel, inclusive destruiu, mas o reino do norte, mas tinha o reino do sul. E aí teve como ela caiu, e o Egito, né, também um grande império, mas foi vencido pelo rei da Babilônia, claro que agora
o rei da Babilônia vai ser aí a grande potência, né? Vai comandar o mundo da época e destruiu o país de Israel. Fazia parte, né? Fazia parte ali da, como que chama? Crescente fértil, né? Crescente fértil, isso trocando em miúdos aí, é aquela região do Oriente, aonde é a região agrícola, onde produz. Então, se o rei, se aquela nação ficar poderosa, o que ela vai fazer? Ela vai levar todo mundo cativo, né? Porque é ela que quer os impostos ali. E foi permissão de Deus, né, para que Babilônia ascendesse ao poder assim, porque também no trabalhar de Deus, Deus também queria tratar com o povo de Israel e permitiu então que eles fossem levados cativo. Então, resumindo, Ezequiel está na Babilônia, está exilado nesse momento aí. Ele inicia o seu ministério no cativeiro. Quando ele completou 30 anos, a gente vai ver isso nos tópicos aí posteriores. 30 anos de idade ele tinha. Não se sabe a data exata do fim do ministério. Temos a data do início. Do início a gente tem, já logo no começo do livro mostra isso para nós. Mas o que se sabe é que o ministério de Ezequiel durou aí cerca de 22 anos. Um ministério, um tempo assim bem prolongado, né, de bastante responsabilidade. Tem alguns irmãos que querem ler o livro muito rápido. Eu gosto de ler também, ler rápido, ler 1, 2, 3 vezes, e é bom. Agora mesmo no estudo é importante você ler várias vezes o livro de Ezequiel. Mas é bom que se diga que durante todo esse período foram 22 anos, né, que está ali compilado todos os assuntos dentro do livro. 22 anos de ministério. A procedência do profeta. Ezequiel, na verdade, ele era de Jerusalém, ele pertencia a uma família sacerdotal. Diz lá o capítulo de número 1, verso 3, que ele era filho de Buzi. Buzi era sacerdote. Logicamente, se o pai é sacerdote, dentro da linhagem, o filho também é sacerdote. Ele tem 30 anos, ele já tinha estudado, ele já tinha se preparado então para assumir o sacerdócio, começar então a fazer o trabalho como sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelo povo, leva os sacrifícios, apresenta a Deus o sacrifício em prol do povo. O profeta é diferente, o profeta traz a mensagem de Deus para o povo. Ezequiel é sacerdote, mas agora Deus chama ele para ser profeta. Bom, como eu estava falando, Ezequiel, foi levado para a Babilônia na segunda leva dos deportados em 597, lembra que eu falei? Quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia, e aí o Nabucodonosor colocou Zedequias lá no lugar do Joaquim. Daniel, o profeta Daniel, nesse período, também está no cativeiro. Mas só que o Daniel, ele está na corte, né? Ele está na corte, no palácio. Ezequiel lá no cativeiro. Aliás, entre os exilados, principalmente no rio Quebar, né? Que é o que fala aqui. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, né? Mais lá no retirado, né? O ministério profético entre o povo, ele viveu no meio do povo. Ezequiel está no meio do povo. Daniel estava na corte com o rei Nabucodonosor, estava lá no palácio, né? E nesse mesmo período é bom que se diga que o profeta Jeremias também está exercendo o seu ministério. Só que Jeremias está exercendo o seu ministério em Jerusalém. Ele, inclusive, antes ele tinha profetizado sobre a destruição de Jerusalém. Então, resumindo aqui esse ponto, Ezequiel, Daniel e Jeremias são contemporâneos, no mesmo período. Ezequiel está no cativeiro, Daniel também está no cativeiro. Daniel está na corte, Ezequiel está entre o povo e Jeremias está lá na terra de Judá, propriamente dito, em Jerusalém, em Israel, como se queira.
Tudo bem? Então, tópico de número 3 sobre o atalaia, porque vai falar muito esse assunto sobre o atalaia. O que é atalaia? É uma palavra feminina de origem árabe e dá uma ideia de lugar alto. A função do atalaia é que importa aqui para nós. Lá no livro de 2 Samuel, 2 Reis, né, capítulo 18 de 2 Samuel, capítulo de número 9 de 2 Reis, é ilustrado numa forma de parábola a ação militar da sentinela ou atalaia, a mesma situação, ele fica no alto, né, para ver o que está acontecendo e dar aí o aviso para o rei. É uma atividade séria, atividades do atalaia. Muito bem. Vamos ao subitem de número 2 do tópico de número 3, né, que nós estamos aqui estudando. Versículo de número 16 fala o fim dos dias, né, quando ele começa a falar, né, estou aqui com a revista, e ele diz então: e sucedeu que ao fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, que fim dos 7 dias é esse? Vamos pensar nisso aí. Bom, o profeta aqui, ele se refere à primeira visão. Lembra? No capítulo de número 1, se você ler o capítulo de número 1, ele vai ter a visão, ele vai ver algo ali extraordinário. Vai ver, ter uma visão de animais, rodas, nas rodas tinha olhos, enfim, tal. Na verdade, era a visão da glória de Deus. Então, você pode ler com calma o capítulo 1, é a visão da glória de Deus que ele teve. E aí, o capítulo 2, Deus chama ele em meio a essa glória, em meio a esse poder, em meio a essa Shekinah, aqui cabe, né, a palavra Shekinah, de Deus, e ele caiu. Aliás, ele ficou sem... Não é que ele caiu, vou retirar aqui. Ele ficou, o seu corpo abalado, a verdade é essa. Tanta glória que ele viu ali, que ele ouviu de Deus, barulhos, enfim, ele ficou abalado. E passou 7 dias para se recuperar. Por isso que fala então, passados os 7 dias, ele se recupera disso. Então, ele se refere à primeira visão. E aí ele inaugura o seu ministério profético, que ocupa então, como eu disse no início da aula, até o capítulo de número... até o capítulo de número 25, né? Que ele vai agora discorrer. Que Deus também começa a falar com ele. Bom, o fim dos 7 dias é isso aí. É o tempo que ele esperou para se recuperar das suas forças. Ele foi impactado, eu estava pensando nisso. O profeta de Deus, o homem de Deus, quando ele recebe a mensagem que é de Deus, ele realmente é impactado pela glória de Deus. Hoje em dia a gente vê muitos falsos profetas, né? Mas os falsos profetas não são impactados com a glória de Deus, porque eles são mentirosos, né? Muita mentira, vida fria, não tem vida de oração nem nada, como é que ele vai ser impactado? Bom, também no texto bíblico em estudo, versículo 17 diz, o Senhor disse, filho do homem, eu te dei por atalaia. Essa expressão aí, filho do homem, Deus não se dirige ao profeta então pelo nome, mas ele fala filho do homem. Nenhum outro profeta recebe palavras como essa de Deus. Embora Daniel recebeu também, foi dito lá, mas foi o anjo que falou com ele, filho do homem e tal, né? Mas Ezequiel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, trata ele como filho do homem. Talvez isso aí falando da sua fragilidade humana, né? Fragilidade humana. Lógico que o Senhor Jesus também é conhecido a partir ali do capítulo de número 8 de Mateus. Ele mesmo, o Senhor Jesus, se referia a ele mesmo como
o Filho do Homem, só que com uma diferença. O Filho do Homem, nesse caso, falando da natureza humana de Jesus Cristo, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida, né? Todos os que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna, como diz aqui o nosso querido pastor Ezequias. Bom, falando ainda de Atalaia, porque você vê que no versículo 17, então estou lá com Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel. Então, Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio, mesmo no exílio, porque Deus permitiu eles serem levados cativos por rebeldia, porque eles estavam envolvidos com pecado, com idolatria, adultérios, enfim, tanta coisa. Mas lá eles iriam continuar. Então Deus levanta Ezequiel lá para falar com eles. E aí tem a missão, né? Então, Ezequiel foi constituído por Deus para falar, para profetizar os filhos de Israel lá. Lógico que ele não esperava resultado da sua pregação. O profeta Ezequiel foi esse tipo de profeta que não esperava, porque Deus advertiu ele. Falou, você vai falar e eles não vão dar crédito, mas você vai falar. Se você for chamado para ir pregar em algum lugar e você saber que as pessoas não vão te ouvir, você vai? Então, nesse caso aqui, foi Ezequiel. Deus falou com ele, você vai e eles não vão te ouvir, mas faça o que eu estou mandando. Eu tenho o meu querido pastor Aparecido, nosso pastor presidente, ele fala, eu aprendo muito com o nosso pastor, porque ele diz assim, ó, Denilson, vamos fazer a nossa parte. Então, eu aprendo muito isso. Na obra de Deus, tudo que a gente tiver que fazer, a gente faz a nossa parte. Claro que na qualidade de pastor, a gente tem que convocar o povo, pedir, conclamar, porque se não pedir, misericórdia, né? Pedindo, às vezes as pessoas não vão. Imagine se você deixar e não cobrar. Porém, acima de tudo, quem tem que fazer é o líder, né? Nós fomos chamados e a gente faz a nossa parte. Deu horário do culto, eu vou para o culto. Deu horário da oração, eu vou para a oração. Deu horário da escola dominical, eu vou para a escola dominical. Bom, aí quem quiser ir, vai. Quem não quiser, fazer o quê, né? Mas Deus nos chamou, nos colocou essa responsabilidade. Então, Atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar as pessoas a respeito do perigo. E o profeta Ezequiel é colocado aqui como Atalaia. E o último tópico da lição, que já estou passando bastante tempo aqui, finalizando essa pré-aula, videoaula, né? É sobre a responsabilidade, o tópico, né? A responsabilidade do profeta como Atalaia sobre Israel se assemelha com a nossa. Então aqui já entra a parte prática, né? Trazendo a parte prática para nós. Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo que somos nós. O subitem 1 do tópico 4 fala a responsabilidade do cristão. Todo cristão, não é só pastor não, hein? Todo cristão tem uma responsabilidade. Qual que é? Tem responsabilidades. Quais seriam? Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador. E a outra é se cuidar. Porque não adianta também querer pregar o evangelho e não cuidar da vida. Então, as nossas responsabilidades, a priori, é essa. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho para as pessoas e cuidar da vida. Por isso que eu tenho que cultuar, por isso que eu tenho que congregar, estar na igreja, porque eu preciso cuidar da minha vida, tá? Para poder pregar a palavra de Deus. Agora, no caso lá do Ezequiel, se o Atalaia não avisar o ímpio, foi o que o Senhor falou. Se o Atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho, sobre o perigo que ele está correndo, de ficar na vida errada, esse ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Deus falou com Ezequiel. Então, isso foi o que Paulo disse lá no texto áureo. Então, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Como que diz o texto áureo? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, eu tenho uma responsabilidade com a questão de pregar o evangelho. O subitem de número 2 do tópico 4.
a responsabilidade do ímpio. Então, eu faço a minha parte. Mas e as pessoas? E os ouvintes? No caso do Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação, então você prega, você vai lá para o ar livre, você vai para o culto no lar, você prega na igreja, você anuncia para o seu colega na empresa, onde quer que seja. Você teve a oportunidade, você anuncia. Tá, aí ele não aceita, ele não quer. O problema é dele. Porque ele agora assume uma responsabilidade. A responsabilidade da rejeição. Essa rejeição vai testificar contra ele mesmo. Está registrado lá em Atos, capítulo de número 18. Tá? Deus disse para Ezequiel, que nós estamos estudando sobre Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, quem tem ouvidos, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Você prega, quem ouvir, amém. Quem não ouvir, você também não vai arrumar problema. Claro que nós, na qualidade de pregador, queremos, às vezes, pregar e já querer que a pessoa aceite aquela coisa toda. Que a pessoa tenha uma mudança de vida, mas não é assim. Não é assim. O nosso papel é pregar a palavra. Porque diz... Jesus também passou por isso, né? Ele pregou muito, mas tinha muitas pessoas que só queriam comer pão, só queriam estar com Jesus pelos seus milagres. E a expressão que Jesus usou foi essa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse você lembra, né? Que também ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do Evangelho. Ele é o Senhor. Ele manda e a gente obedece. E o subtópico de número 3 do tópico 4 fala o seguinte: a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse justo aqui, na parte prática, a gente pode até entender aquele irmão que se esfria na fé, que até vai se desviar, né? Que às vezes a pessoa vai dizer: mas a pessoa foi para a igreja, não se desvia. Desvia, tem muita gente que para de ir na igreja, não se converte. Então, e aí é trabalho nosso, né? De ir lá e orientar, dizer: volta para o Senhor, né? Ele precisa ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que nós temos a responsabilidade diante de Deus por aquele irmão que se esfriou, né? Principalmente nesse tempo aí de pandemia. Nós estamos vivendo pós-pandemia. Mas durante a pandemia, o que teve de gente que se esfriou e que até hoje não quer mais voltar a congregar? Ele quer cultuar online, participar dos cultos online, gostar e tudo mais. Mas congregar, estar no meio do povo, perdeu aquele fervor. E aí entra o trabalho da igreja, que é nós. Estar dentro das oportunidades, se enchendo do Espírito Santo, porque só consegue fazer esse trabalho cheio do Espírito Santo. Então é dever nosso, né, cuidar dos irmãos. A nossa preocupação ela não pode ser somente com as pessoas lá de fora, né, mas principalmente com as ovelhas que se desgarram do rebanho, aqueles que saem. Né? Eu até quero dizer que a nossa responsabilidade é maior até com as pessoas que estão na igreja, né? Porque como que você vai ganhar as pessoas lá de fora se você começa a perder pessoas de dentro da igreja? Então, claro que eu quero pregar para as pessoas lá de fora, querer ganhar todo mundo, mas eu tenho mesmo um amor, uma vontade de estar cuidando das pessoas que estão na igreja. E finalizando então o tópico de número 4, a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha a nós, né, como cristão, na qualidade que somos de mensageiro das boas novas. E a conclusão desta aula é o seguinte: o nosso compromisso, então, diante de Deus é o quê? Pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Não fique preocupado em pregar o Evangelho e querer que as pessoas se convertam, porque quem faz trabalho é o Espírito Santo. O Senhor mandou a gente pregar a palavra. Como Deus falou para o profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você continua pregando. Não tem que parar.
Ah, estou pregando lá, ninguém quer aceitar. Não, continue, porque o seu trabalho é isso. E quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Tudo bem? Se você ficou até aqui, eu imagino que você gostou da minha aula. Então deixa um like aí para incentivar o professor. Se puder, deixa um comentário. E se não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, porque é mais um aí e a gente vai junto somando para fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima aula. A paz do Senhor.